Sabe aquela cena clássica? Luzes se apagam, o filme vai começar e aquele cheiro de pipoca no ar é quase impossível resistir, né? Mas e se eu te dissesse que por trás desse ritual tão gostoso existe um lado não tão legal assim? Pois é, hoje a gente vai investigar o que tem de verdade dentro daquele balde de pipoca de cinema. Então a grande pergunta que fica é essa: aquele balde enorme, cheio de manteiga, é tão inofensivo quanto parece? Parece uma coisa boba, afinal, é só pipoca. Mas o que um lanche tão comum pode esconder sobre a nossa saúde? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir. Olha, antes de mais nada, é bom deixar uma coisa bem clara. A culpa não é do milho, tá? O milho em si, o grão, é ótimo, cheio de fibras. O problema mesmo, o que coloca esse petisco sob suspeita, é o que acontece nos bastidores. É toda a química que a indústria adiciona para criar aquele cheiro, aquele sabor, que, vamos combinar, vicia a gente. E aqui estão eles, os ingredientes que transformam a pipoca em vilão. Pensa assim, é uma combinação bem perigosa. A gente está falando de gordura transinsaturada, uma quantidade de sal que é um absurdo, aromatizantes e corantes que só enganam o nosso cérebro, e ainda tem a questão do milho transgênico. Cada um desses já seria um problema. Agora, junta tudo, vira uma bomba relógio para o nosso corpo. E o primeiro órgão que vai sentir o impacto dessa bomba é o fígado. Pensa no fígado como o grande filtro do nosso corpo, a nossa central de limpeza. Tudo que a gente come passa por ele, e a função dele é separar o que presta do que não presta. Só que, quando a gente come uma pipoca dessas, o fígado entra em modo de emergência. O trabalho dele vira uma verdadeira batalha. E o maior problema, talvez, seja a tal da gordura trans. O ponto principal é o seguinte: essa gordura não é natural. Ela foi inventada, criada na indústria. Por isso mesmo, o nosso corpo não sabe o que fazer com ela. É como se ele não tivesse o programa para processar isso. E aí quem sofre é o fígado, que precisa trabalhar num ritmo alucinante, se desgastando para tentar dar conta do recado. É exatamente isso. Quando a gente lê que as células do fígado trabalham dobrado, não é exagero não, é literal. É um esforço gigantesco que o corpo faz para se livrar de uma substância que ele nem reconhece como comida. Imagina, é como tentar fazer um motor de carro andar com areia no tanque. Simplesmente não foi feito para isso. E o que acontece quando a gente força esse motor dia após dia? Ele começa a falhar. Esse trabalho forçado gera uma inflamação constante. E essa inflamação pode levar a uma condição muito séria, que é o acúmulo de gordura no fígado. O pior é que isso vai minando a capacidade do órgão de se consertar, de se regenerar. É um dano silencioso que vai se acumulando. Cada balde faz diferença. Certo, já vimos o que acontece com o filtro do nosso corpo. Agora vamos falar das tubulações, ou seja, das nossas artérias. Porque o mesmo lanche que sobrecarrega o fígado também causa um estrago silencioso e perigoso no nosso sistema circulatório. Pensa num efeito dominó, uma peça derrubando a outra. Começa com um excesso de sal. Ele faz o corpo segurar mais líquido. Com mais líquido circulando, o volume de sangue aumenta e a pressão dentro das artérias sobe. Com o tempo, essa pressão constante vai machucando a parede das artérias por dentro, sabe? E essas pequenas feridas são o lugar perfeito para a gordura começar a grudar. E para piorar, um estudo importante lá de Harvard confirmou que aquelas mesmas gorduras hidrogenadas fazem disparar os níveis do colesterol ruim, o LDL. É esse colesterol que age como se fosse uma cola, grudando nessas feridinhas das artérias. Com o tempo, isso vai formando placas, entupindo a passagem do sangue. É como ferrugem num cano, que vai fechando tudo aos poucos. E não para por aí. As calorias vazias da pipoca dão um pico de açúcar no sangue. Essa onda de açúcar agride a camada interna dos nossos vasos, causando uma inflamação. Pensa numa mangueira de jardim nova, bem flexível. Com o tempo, ela vai ficando dura, ressecada. É mais ou menos isso que acontece com as nossas artérias. Elas perdem a elasticidade e isso é péssimo para a circulação. Bom, depois de todo esse cenário que pode parecer meio assustador, vem a parte boa. A notícia é ótima. Não precisa parar de comer pipoca. A questão não é proibir, é fazer do jeito certo. Existe uma alternativa segura e, olha, muito saborosa. É o que a gente pode chamar de receita do cardiologista, para unir o prazer de comer com a saúde. E você vai ver como é simples. Primeiro passo, faça em casa, com um fiozinho de azeite, que é uma gordura do bem. Segundo, e aqui está o grande truque, em vez daquele monte de sal e manteiga artificial, use temperos de verdade. Orégano, alecrim, páprica, cúrcuma, dá para inventar um monte de sabores diferentes e saudáveis. E o terceiro passo, fundamental, fuja do refrigerante cheio de açúcar para acompanhar. No fundo, a lição que fica é essa. É sobre valorizar a comida de verdade.
Aquela com ingredientes que a gente reconhece, que não vem cheios de nomes estranhos no rótulo. Fazer essa escolha é, sem dúvida, o melhor investimento na nossa saúde. São pequenas trocas no dia a dia que nos protegem e dão mais disposição para viver bem. Então, para a gente fechar, fica a pergunta: diversão e saúde podem mesmo andar juntas? Olha, pelo que a gente viu, a resposta é um grande e delicioso sim. Ser saudável não significa se privar de tudo. Significa apenas fazer escolhas mais inteligentes, mais conscientes. E essa escolha pode começar, quem sabe já no próximo filme?